Olá pessoal, nessa primeira parte da aula eu vou mostrar como a primeira lei da termodinâmica pode ajudar a gente a calcular temperatura, problemas onde a gente precisa calcular temperatura de chama e problemas onde a gente precisa calcular poder calorífico. Dá uma olhada no vídeo. Então eu vou começar escrevendo a primeira lei da termodinâmica para um sistema. Então é taxa de transferência de calor menos taxa de realização de trabalho igual a variação de energia dentro desse sistema. Tá? Lembra que aqui tem uma convenção utilizada, que todo o calor que entra no sistema é positivo e todo o trabalho que deixa o sistema é positivo também. Tá? Então eu escrevo ali para deixar anotado que dE dt é taxa de variação de energia total no sistema, taxa de realização ou taxa de produção de trabalho pelo sistema e taxa de transferência de calor para o sistema. Bom, eu vou aplicar essa equação num volume de controle mais adequado para estudar processo de combustão, que é basicamente um reator. Tá? Eu vou considerar aqui um reator, quase que um reator tubular. Tá? Então eu vou fazer esse desenho. Então considera um tubo e o volume de controle que está interno ao tubo. Toda essa superfície é chamada superfície de controle. Veja, a gente vai primeiro tratar de problemas onde não há variação de massa no volume de controle e não há variação de energia no volume de controle, ou seja, são problemas em regime permanente. Então, na entrada desse escoamento, está escoando energia total, que é a letra E, mais PV, energia de pressão, e está deixando também o volume de controle, energia total mais PV. Então a primeira lei aplicada a esse volume de controle, ela fica taxa de transferência de calor, para o volume de controle, menos taxa de realização de trabalho no volume de controle, M ponto, que é a vazão mássica, energia de saída menos energia de entrada, mais M ponto, pressão de saída, volume específico de saída, menos pressão de entrada, volume específico de entrada. Veja então, esse último termo é a taxa líquida de produção de trabalho de escoamento. Ele surge pela diferença de pressão entre as duas fronteiras, né? A fronteira de entrada e fronteira de saída. É a taxa líquida de energia escoando do volume de controle. Taxa de realização de trabalho. E aí essa taxa que sobra ali, na verdade, é a realização de trabalho de eixo, né? É chamado de trabalho de eixo. E transferência de calor, ou taxa de transferência de calor do volume de controle. Veja que esse termo P, pressão vezes volume específico, também é uma forma de realização de trabalho, tá? Bom, as hipóteses aqui consideradas, vou listá-las aqui, tá? Além da hipótese de regime permanente já listada, tá? A gente está falando de volume de controle estacionário, por enquanto não estamos falando de volume de controle móveis, etc. Estamos falando de volume de controle estacionário, que também não se move em relação a um referencial fixo. Estamos falando de propriedades que não variam com o tempo e também não variam, também são constantes na área superficial, ou seja, são constantes nas seções transversais, tá? do volume de controle. E também a gente está considerando uma única entrada e uma única saída para esse volume de controle. São hipóteses simplificativas, na verdade é um modelo simplificado para a gente poder estudar e poder deduzir a forma mais adequada da primeira lei. Tá? Então vou reescrever a primeira lei ali com algumas considerações. Bom, a gente sabe que energia total é a soma das parcelas de energia interna mais energia cinética mais energia potencial gravitacional. Conhecemos a definição de entalpia, lembra? A entalpia é definida como energia interna mais PV. Substituindo então essas duas expressões, que é a expressão da energia total mais a expressão da entalpia, na primeira lei, no formato da primeira lei já aplicado, a gente obtém então o formato da primeira lei mais adequado ao estudo da combustão, que é a taxa de transferência de calor menos trabalho, e aqui é trabalho de eixo, lembra?
igual a vazão mássica, entalpia de saída menos entalpia de entrada, mais meio de velocidade de saída ao quadrado menos velocidade de entrada ao quadrado, mais G, Z de saída menos Z de entrada. Posso dividir tudo por vazão mássica para ter o formato de uma equação aí em propriedade intensiva, tá? Então na verdade é calor trocado no volume de controle menos trabalho realizado pelo volume de controle igual a variação da entalpia, variação de energia cinética e variação de energia potencial. Lembra que a primeira equação unidade é quilowatt, a segunda equação unidade é quilojoules por quilograma, tá? São propriedades, a mesma propriedade, mas escrita em propriedade extensiva ou propriedade intensiva em base mássica. Tem um erro ali, tá? Tem um erro, eu coloquei um erro, é o ρ, ao invés de colocar o G, na verdade é G, energia potencial gravitacional, tá?